Salve, salve, radamezinhas e radamezinhos. Antes de começar aqui o blá blá blá, vou fazer aqui uma confissão que já é meio óbvia, mas em suma, ninguém assiste o canal Formigas do Espaço, uma meia dúzia. E aí, mas em respeito a essa meia dúzia que me faz perguntas lá, eu acho que eu tenho que vir aqui e responder essas perguntas, né? Não é porque isso aqui não é o, o canal esotérico famoso aí do YouTube que eu vou tratar as pessoas com deselegância, né? Então, torno a dizer que não estou aqui para ganhar likes. Esse canal não é monetizado. O inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo não é monetizado. Então, se é um lugar que eu não ganho dinheiro, não ganho nada, é aqui. Pelo contrário, eu recebo críticas, né? Porque falam assuntos de difícil absorção, né? A possibilidade de vida extraterrestre inteligente aí pela galáxia, que existe uma interface entre o visível e o invisível, e muitas vezes essa interface entre o visível e o invisível está relacionada com a sua capacidade sensitiva, e isso não quer dizer que uns têm capacidade sensitiva melhor do que a dos outros. É apenas que algumas pessoas preferem desenvolver o seu estudo pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo beisebol, pelo seu político de estimação, e outras pessoas preferem pesquisar assuntos reservados, preferem pesquisar o que uma respiração profunda faz com a sua mente, o que determinados exercícios de visualização produzem na sua mente. Então não quer dizer que aqui tem um grupo melhor do que o outro. Existem preferências humanas dentro daquela lógica que as pessoas agem como pessoas, né? Então é isso. Ninguém, não tem um time dos iluminados e o time dos lascados. Agora existe sim um time de de que pessoas realmente devem sofrer um clique qualquer na sua mente e no seu coração para que elas saiam da sua zona de conforto, ou seja, da sua zona de conforto religiosa, da sua zona de conforto de geopolítica, de escolha de político de estimação, de time de futebol, de beisebol, seja lá o que for. Em algum momento da vida é recomendável que a gente saia dessa zona de conforto e vá lá caminhar em direção ao conhecimento, ao mínimo de desvelamento do que acontece na nossa sociedade, que não precisa ser nenhum gênio para ver que a coisa está completamente de pernas para o ar, né? Então, dentro desse aspecto aí, essa é a diferença, na minha opinião parcial e limitada, essa é a diferença do ativismo existencial e de religião e de predileções políticas, né? Porque na religião, você não tem como sair do dogma e da doutrina. Não há espaço para esse tipo de conversa. Então você vai ficar sempre ali andando em círculos. Isso faz bem para as pessoas? Deve fazer, né? Pelo número excepcional de gente que se dedica de corpo e alma à mística devocional. Então não é uma questão de chegar e apontar o sujeito e falar você está certo, você está errado. Não, é isso.
Agora, o estreito caminho do conhecimento está fora disso aí, você vai ter que sair disso daí. Que tempo você vai fazer isso? Com 15 anos, com 50 anos, com 60? Não sei. Talvez não faça nunca também. Não importa. Não importa. Então, em nome dessa elegância de se manter um ativismo existencial, é que eu fico aqui. As pessoas fazem uma pergunta, enquanto que nos outros lugares lá que tem 5 milhões de pessoas assistindo e tal, eu estou tratando esse bom irmão, essa boa irmã que está me fazendo a pergunta, com a mesma elegância que eu trataria se fosse lá num outro lugar, lá de não sei quantos milhões de, de assinantes, de seguidores, disso e daquilo outro. Porque a questão aqui é mútuo aprendizado, né? Então, se você tem meia dúzia de pessoas, que é o meu caso aí, gravitando em torno de um assunto, nós somos uma escola reservada. Né? Não importa que seja meia dúzia de pessoas. Tem até um pouquinho mais, eu fico até feliz, porque eu falo meia dúzia, que é uma metalinguagem, mas é até que ela tá. Tô feliz assim. Tem aí umas dúzias dessas pessoas. E isso faz desse grupo uma escola reservada. Limitadíssima? Com certeza. Uma das vozes que está se apresentando, sou eu, que sou PhD na arte do Zé Ruela, né? Então, mas é o que temos para o momento, né? Então, é isso. Vou passar aí para muito respeitosamente tentar responder essas perguntas aí que me fizeram. E uma delas foi a respeito de uma última publicação aí, em que eu estava escrevendo não uma comunicação telepática, mas uma espécie de desabafo ali. No meio do desabafo entrou uma consciência e passou uma mensagem. E eu chamei isso de intromissão, então o pessoal já tocou um alarme, né? Mano, então tem essa intromissão, aí já caiu tudo aquilo que eu falei, então você não identifica de quem você está pegando a mensagem realmente, então sua ferramenta sensitiva é falha. Bom, tudo, se você pegar os mais de 750 textos lá do blog Sonhadoria Paulista, de tudo, eu nunca falei lá que isso aqui é a verdade. Estou recebendo aqui a mensagem do Thor, Deus do Trovão, e ele me falou que amanhã vai acabar o mundo e segunda-feira vai aumentar o preço da gasolina. Não, nunca fiz esse tipo de atrocidade, né? Intelectual e psíquica, né? Pelo contrário, todos os textos lá eu chamo as pessoas para terem cautela, que eu não sou dono da verdade e posso estar equivocado e provavelmente estou equivocado. Então esse é o caminho que eu sempre segui. Agora, o que acontece de verdade é que mesmo no processo de comunicação telepática, que no meu caso foi voluntário, isso vem lá de trás do tempo de pertencer a um grupo que se autodenominava contatista, né? E o contato supostamente era feito com a Confederação de Mundos da Galáxia, com guias extraterrestres confederados encarnados deste mesmo tempo, espaço, dimensão. Mesmo naquela época, existia uma intromissão de pensamentos, porque eu lembro, no meu caso, eu não posso falar pelos meus irmãos, né, dessa aventura intelectual aí, mas várias e várias vezes, não foram umas, foram dúzias de vezes que eu acordei às 3 horas da manhã e com um comando aqui na cabeça: filho, pegue o caderno. Aí eu pegava o caderno e vinha uma mensagem.
e teoricamente eu achava aquela mensagem bem aceitável, não tinha nada ali de baixa frequência vibracional, não tinha nada ali de luxúria, de ira, de violência, de preconceito, eu aceitava aquilo. Mas eu não chego na sua casa e toco a campanha às 3 horas da manhã para conversar com você um assunto lá, né? A menos que você me dê essa liberdade. E mesmo assim, mas não vou fazer isso, né? Porque com certeza eu tocar a campainha, aí eu vou incomodar várias outras pessoas, né? Então, da parte desses seres, tanto os seres orgânicos, biológicos, dotados de consciência, e na minha limitação, eu acho que isso aí é o, é o que eu chamaria um extraterrestre dessa forma, mas e os outros seres inorgânicos, ou seja, não são de tijolinho de carbono feito a gente, eles são expressões energéticas. Então, são seres são inorgânicos, porém dotados de consciência. Eles também se metem no nosso cérebro. Aí a teoria aí é que quem falava muito isso de uma forma bastante incompreensível, pelo menos para este aqui que vos fala, era o Jorge Ivanovich Gurdjieff. Ele fala sobre isso no livro dele, Relatos de Beelzebub a seu neto. E ele explica essa coisa de cérebro, duas câmeras no cérebro, seres tricerebrais. Ele explica tudo isso. Hoje em dia, eu acredito que o Beelzebub lá, que ele se referia, são esses seres que são descritos no Bhagavad Gita, no Mahabharata, no Ramayana. Podem ser seres vindos desse universo paralelo, né? Desse universo de antimatéria. Pode ser, tudo é tese, hipótese e teoria. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é uma questão de não ser. Eu estou falando com o preto velho, o pena branca, o caboclo pena branca. Aí alguém vai falar: não, você tem certeza que está falando. Não, não se trata desse tipo de identificação. Porque isso pode ser equivocado, sim. Quem pode afirmar que tem uma ferramenta psíquica 100%? É muito temerário você fazer uma afirmação dessa, né? O que eu estou dizendo é que mesmo esses seres benéficos e positivos, eles não têm uma educação psicológica e psíquica com nós, os seres humanos. Os caras chegam e mandam a mensagem lá. Aí onde é o auge da deselegância, aí de novo, na minha opinião, parcial e limitada, o auge da deselegância psíquica qual é? Esses seres que a gente comumente associa a coisas de frequência vibracional baixa, né? É, fantasmas, os diabos lá, que isso aí já, se formos falar aqui sobre essa história de diabo, satanás tal, 8 meses de conversa, né? Mas em suma, estou dizendo aqui, vou usar esse nome, demônio, diabo, no sentido popularmente conhecido que todo mundo faz aí, essa associação que, é o diabo, é coisa ruim e tal. Não é bem assim a coisa, mas eu digo, esses seres de frequência vibracional baixa tem o auge da deselegância psíquica, porque o cara incorpora em você, tenta te assediar, te atormenta com ideias de depressão, com ideias de suicídio. Isso aí é o auge do auge da deselegância. E a mensagem que está sendo passada, na verdade, é alguma coisa encapsulada numa engenharia espiritual propícia a produzir na gente tristeza, depressão, e essas coisas supostamente são a comidinha desses seres, né? Mas indo agora para aqui, para o
pro lado de cá da régua, também um ser super benéfico, positivo, mas chega lá e te invade a privacidade dos seus pensamentos, não é lá muito educado, né? Mas são coisas que você perdoa, do mesmo jeito que se você gostar muito de mim, faço lá uns desleixos lá na hora do café da manhã, lá cometo algum agafe no café da manhã, você releva, né? Fala, o cara é legal, eu gosto dele e tal, eu relevo, né? Mas é tipo assim, né? Muitas vezes esses seres agem como eu estou dando aqui, usando a metalinguagem bem pobrezinha do café da manhã, né? Tinha lá a última fatia lá o último biscoito no pires e eu vou lá e pumba, pego na sua frente, né? E aí você dá uma boiada, né? Tá bom, deixa o velhinho lá, o cara não come nunca o biscoito, deixa ele comer o biscoito. Então, mas não, isso não significa que eu não fui meio mal educado, meio deselegante, né? Então essa, não sei se eu respondi essa primeira parte que você foi uma hierarquia feminina que me mandou a mensagem. De novo, não mandaram nome, então para mim ficar tudo como anônimo lá. Eu gostaria de poder falar o nome das pessoas, de onde elas vêm, né? E até porque se tiver mais gente de São Paulo, eu gostaria muito da gente sentar, tomar um café, ter uma longa conversa de troca de experiências, né? Porque tem um monte de gente que fala lá que viu isso, viu aquilo, não sei o que, então pode ser que isso geraria uma conversa bem rica, né? A outra história é sobre assuntos que essa pessoa, vou chamar essa moça, essa senhora, não sei, falou, pô, você fala umas coisas meio pesadas lá do uso da ferramenta psíquica e percebendo gente morta, zangada. O que eu posso dizer? Houve aí uma dúzia de vezes aí que coisas muito estranhas e pesadas e que o gente da antiga lá do projeto Rama rapidamente já botaria o carimbo de ataque energético, né? Então realmente teve umas coisas que eu não entendi. Por exemplo, uma ocasião lá, um dos membros das nossas reuniões de grupo de trabalho e a gente lá, eu, algumas outras pessoas dessa época, servia meio como se fosse um instrutor, assim, um orientador, porque tinha mais tempo de casa do que aqueles seres lá, do que aqueles bons amigos e amigas. E uma dessas pessoas, um homem, né, jovem, não tinha chegado uns 30 anos ainda, já dono de uma empresa tal, e ele começou a sofrer uma espécie de obsessão psíquica, espiritual lá, que quase que ele faliu a empresa, né? Ele começou a receber umas mensagens esquisitas dizendo para ele ir para um determinado país lá no leste europeu, que os extraterrestres da Confederação de Mundos da Galáxia iam fazer o carro dele desaparecer lá aqui na cidade de São Paulo, e esse carro ia aparecer em outro lugar. Ficou bem maluco a coisa, a ponto de outras pessoas do grupo, o irmão desse camarada aí, nos chamar para a gente. Foi na empresa para conversar com ele, e era impressionante, porque antes dessa história era um jovem executivo cheio de energia, você via que, né, pela idade também, o céu é o limite, né? E ele realmente estava caminhando para isso, né? O negócio dele estava indo de vento em popa, muitos clientes, um escritório bonito, um escritório decorado artisticamente por uma artista que já tinha um certo renome. Então o camarada teve
teve verba para contratar esse artista para fazer a decoração das paredes do escritório lá, em suma. Quando eu cheguei lá com outro irmão lá que já tinha algum tempo de casa, né? Tava, sei lá, 10, 15 anos lá batalhando esses assuntos aí extraterrestres. Tava muito estranho lá o nosso bom irmão lá. Aqui o canto das bocas com espumando. Olha, a impressão que dava é você ver uma pessoa antes e depois de um consumo pesado de algum tipo de droga, de crack. E não era o caso, né? O camarada não usava nada, nenhum tipo de droga recreativa, né? Até onde nós sabíamos, até onde os familiares falavam, o irmão dele falava, não tinha por que não acreditar nisso. E, e a gente então, o meu outro camarada sentiu que estava esquisitíssimo aquele ambiente lá daquele escritório. Eu também vi que é, o diapasão atmosférico lá estava esquisito. Não sei explicar para você o que eu vou definir como esquisito. Tava uma frequência vibracional baixa. Bom, eu fui para o banheiro, fechei os olhos, entrei num processo de relaxamento, de normalização da minha respiração e abri lá uma esfera de proteção amarelo-dourada, que é uma coisa que eu faço há não sei quantos 30 anos da vida, aí, ou mais até. E, e aí vi que tava uma confusão ali, e que até onde eu sei e até onde eu posso afirmar, aquilo era algo que eu botaria o carimbo, o seguinte carimbo: isto não é da Confederação de Mundos da Galáxia, esta frequência aqui. Podia estar enganado? Ah, totalmente. Então não estou lacrando nenhuma verdade, estou dizendo minhas percepções dessa experiência, que já deve ter lá 20 ou 30 anos atrás, né? E aí eu me meti naquela outra frequência. Eu me intrometi naquilo para dar falar, aqui não é lugar para esse tipo de manifestação, que não é bem-vindo, não sei o quê. E essa foi uma das primeiras, aliás, essa foi a primeira interferência que eu e o meu bom outro irmão lá fizemos. E o que aconteceu? Eu morava num sítio em Santana de Parnaíba, que eu transformei em laboratório de vivência humana. Então, a gente fazia modestos experimentos de plantio, de reuniões quinzenais lá de grupo. Em suma, o lufa-lufa de uma modesta escola reservada. Ilimitada, muito limitada. Do caminho que eu estava fazendo, do bairro eu estava, acho que era Brooklyn, não vou lembrar agora que bairro é aquele lá, até pegar a Castelo Branco e chegar no sítio, e eu estava bem isoladão no sítio lá, tinha vizinhos, tal, mas quase que a 2 quilômetros uma casa da outra, assim. Estrada de terra, matão, cobra, muitas armadeiras, o de sempre. E eu morava numa chacrinha, tinha bananeira, goiabeira, cana-de-açúcar, abacate, era um laboratório rural mesmo. No meio da estrada, eu comecei a perceber com os olhos da mente um camarada. Eu tinha uma Montana, então só tinha dois bancos, o banco do motorista e o banco do passageiro. No banco do passageiro tava um camarada estranho lá, uma roupinha toda de preto, uma espécie de gola rolê, não sei se ainda existe isso hoje, uma gola rolê assim. Me lembrava umas roupas de luta que o Bruce Lee usava naqueles filmes, nas apresentações do Bruce Lee lá nos anos 70.
E o camarada, o rosto também era todo escuro, um veludo escuro, assim. Não apresentava uma feição nítida, ou até a minha limitação de ferramenta sensitiva me permitia enxergar só até aí. E esse cara, ele veio projetando imagens na minha cabeça que eu ia sofrer uma guinada no volante. E eu via eu dirigindo atento, dirigindo na estrada, mas também com os olhos da mente vendo eu capotando com a Montana e me dando muito mal, né? E aquilo foi o auge da violência para mim, assim, de invasão da minha privacidade. Daí eu não sou lá grande flor que se cheire, então já também fiquei tomado por um sentimento aguerrido de lutar e defender o meu espaço mental, psíquico e o meu espaço do automóvel ali, né? Porque eu estava dando carona para uma criatura lá que eu não convidei para fazer parte da minha viagem, né? E aí começou uma luta, uma guerra psíquica, né? E, e chegou uma hora, aquela criatura fazia movimentos violentos na minha mão, como se fosse pegar aqui o meu braço e fazer eu perder o volante na estrada Castelo Branco, que era perigosíssimo, um caminhão, fazendo a digressão, os caminhões eles se tornaram dotados de grande tecnologia, então um negócio de 18 toneladas estava dando lá 130 quilômetros por hora, tranquilo. Então era, se você dá uma bobeada lá, virava paçoca mesmo, né? Bom, isso durou uns 15 minutos da viagem sofrido, sofrido, assim, um negócio que eu... Chegou uma hora, eu tive que estacionar, né? Os 15 minutos, tá, tô incluindo essa parada que eu fiz. Achei um lugar seguro no acostamento, próximo a um posto de gasolina ali. Parei no carro, desliguei o motor, tudo. Fui para a caçamba do carro, não estava chovendo. Cruzei as pernas e comecei a fazer um trabalho de limpeza do meu ambiente ali. Que é isso que está acontecendo? Pedi ajuda, naquela época eu ainda tinha essa ingenuidade, né? E de pedir ajuda para os meus amigos extraterrestres, confederados, encarnados desse tempo, espaço e dimensão. Cometi todas esses pequenos deslizes já na vida. E aquele dia cometi isso também. E de certa forma isso talvez até tenha servido como ponto focal da minha consciência, que deu uma... eu senti que é o ambiente, seja lá o que for, o bichinho se mandou, né? Eu falei, caramba, velho, que foi isso? E eu tinha um acordo com o meu camarada, com o Marcos Trinca, o nome dele. A gente podia ligar um para o outro 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 10, 11, 12, meio-dia, Deu para entender, né? Me empolguei aqui. Pois, aí peguei e liguei pro cara, já era 00:10, alguma coisa assim. Eu falei, pô, aí ele falou, cara, eu tô passando um transe desse aqui em casa também. E aí eu expliquei para ele que eu tava no posto, parado e tal. Eu falei, vou para casa, velho, vamos ver se a gente... Nem que eu tenha que voltar para São Paulo, porque era uma jornada, né? Era 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros para voltar. Então custava pedágio, custava gasolina. Não era uma coisa facinha para mim, né? Aí a gente se despediu e tal, eu dei ignição no automóvel lá e vamos embora, né? Peguei a estrada sem, sem treta a física psíquica, mas com aquele receio, né? Com a lembrança daquele ataque todo, aquela esquisitice toda. Cheguei em casa
E lá onde em Santana de Parnaíba, na parte rural, lá é frio, né? Não, não tava chovendo nem nada, mas tava frio, né? Aí eu cheguei, vou tomar um banho quente e tal. Liguei o chuveiro, bumba, mano. Deu uma zica no chuveiro. Aí desliguei, curto-circuito, eu falei, bom, deve ter caído o disjuntor. Aí fui ver o disjuntor, tava com problema no quadro todo. Aí a bomba, não ligava a bomba para puxar a água do poço. Eu sei que chegou uma hora, o cara apareceu de novo no olho da minha mente, começou uma brigaiada. Eu falei, rapaz, eu sozinho, né? Eu morava num sítiozinho sozinho, no meio do mato lá, tudo escuro. Aí eu falei, caramba, aquela. Aí eu tava tentando arrumar a parte elétrica da bomba, rompeu uma tubulação lá dessa água. Aí começou a cair água gelada em cima de mim, eu com a roupa, né? De roupa. Bem sofrida a coisa. E aí depois eu tive que restaurar a energia elétrica, todo molhado com água. Eu falei, rapaz, isso aqui tá sendo feito tá sendo armado uma arapuca mesmo para levar um choque 220. Aí pode ser que eu morra ou pode ser que eu fique bem ruizinho mesmo, mas tá, eu senti que estava sendo armada uma situação. Bom, aí troquei de roupa, botei roupa seca lá, enxuguei as mãos, botei luva de borracha, que eu tinha umas luvas quase que aquelas luvas da Eletropaulo. 3 horas da manhã eu consegui acender a luz, tomar um banho, preparar um alimento ali, um chazinho, e tive que, olha, sentar, abrir esfera de proteção amarelo dourado e uma peleja desgraçada. E briguei com os ETs, porque eu falei, pô, mas vocês não falam que eu sou um confederado encarnado? Pô, eu tô fazendo trabalho para vocês aí, por que eu tô passando tudo isso aqui sozinho? Que tem uma entidade estranha, violenta pra caramba, querendo acabar comigo aqui. Que diabo é isso? Então, pessoas agindo como pessoas também tem isso. É, foram uns diálogos muito estranhos, né? E não tem explicação, não tenho como provar essas coisas. E respondendo a tua pergunta, não sei, aconteceu essa coisa. O bom irmão lá ficou obsidiado por esse troço aí por um bom tempo aí, 15 dias, causou tanto impacto que ele parou com os trabalhos lá de frequentar as reuniões, da gente sair a campo e tal. Um monte de gente que estava no grupo ficou apavorada com essa história, porque achou que ia ser possuído pelo capeta lá, porque estava fazendo parte desse negócio, então debandou todo mundo. É, e ele mesmo foi comprou, tirou lá o visto, foi lá para o leste europeu, lá para os confins, lá para lá da Ucrânia, não sei o que, atrás de coisas de extraterrestre, que não encontrou nada, só enlouqueceu. Aí chegou lá, se meteu em boate do leste europeu, aí sim começou a usar álcool, começou a usar drogas recreativas, mas pesadas, né, tipo cocaína, esses negócios, torrou o patrimônio da empresa, assim, um horror geral, assim. E a gente, aqui no Brasil, eu recebendo comunicação telepática, dizendo que o cara estava sendo atacado por outras coisas lá, e a gente se metendo nisso. Teve um dia que pegou pesadíssimo para mim em casa, mas aconteceu um negócio estranho. Essas narrativas aí, me dá um nó na cabeça, porque eu tô falando coisas que é tudo história da carochinha, né? Não dá para provar, né? Então você fica.
eu consigo me colocar no lado, do outro lado de quem está ouvindo isso, e o cara fala, pô, esse tiozinho aí tomou 2 litros de cachaça, né? Porque essa historinha que está contando, não é, é isso, estou tentando ser o mais honesto possível numa maneira de responder para essas perguntas que me fizeram aí. Eu pedia socorro para quem? Para o Joshua Ben Pandira, quando eu estava nesses perrengues também, porque eu acreditava que o antigo Jesus da igreja ele se aproximou do projeto, lá no início do projeto, lá em 1976. Então eu falei, bom, já que a gente tem essa possibilidade, aí eu chamava ele sempre. Então, o que aconteceu uma noite lá no sítio? Eu estava dentro dessa esfera de proteção amarelo-dourada, com o mestre do meu lado. E o mestre, a impressão que me passava, este ser não tinha tempo ruim para ele, nunca. Sorrisão, sempre sorrisão, e do outro lado, coisas que eu poderia julgar como nosso inimigo, tem que pegar a espada e matar. O cara olhava como se fossem crianças birrentas, né? Que de forma alguma precisam de uma resposta violenta. Elas precisam de abraço, de amor. Essa era a pegada que este grande ser me passava, né? Então, eu via do lado de lá desta redoma, dessa esfera de proteção, o rosto daquele meu amigo que estava lá no leste europeu, retorcido, completamente transtornado, e em volta dele um monte de rakshasa, ou coisa parecida. O que eu quero dizer com rakshasa? Feições demoníacas. E isso, que acontece? É muito estranho, a experiência é muito estranha. Aí, terminada essa experiência, eu corri ligar o telefone pro Marcos Trinca. Falei, meu, tá acontecendo isso aqui comigo. Ele falou, velho, eu tô com a minha mulher aqui, a gente tá sendo expulso de casa. A tampa do fogão de vidro sozinho lá, eles estavam no quarto, a tampa bateu na cozinha, não tinha ninguém na cozinha, bateu, quebrou o vidro inteiro. E eu tô vendo nos olhos da minha mente esse carinha de roupinha preta aí falando, mandando, expulsando a gente da casa aqui, e ficou tão brabo o negócio que a mulher dele, que não participava dos grupos, não tinha ferramenta sensitiva no sentido de trabalhar isso conscientemente, ela ficou apavorada com aquele diabo que estava acontecendo na casa dela, passou a mão no maridão, que era o meu amigo Marcos Trincas, e saíram do apartamento, foram se refugiar no apartamento do nosso amigo, outro amigo que morava todo mundo naquele mesmo apartamento. Essas foram as coisas que aconteceram, teve algumas outras aí. Eu acho que de você ficar a vida toda prospectando com a mente, chega uma hora que você acaba adquirindo essa facilidade também de que coisas cheguem até você, né? É que nem aquele filme ruinzinho lá, o filme Constantine. Uma hora ele não chega para a moça lá e fala para ela, se você está vendo os demônios estão te vendo também. Então talvez seja alguma coisa nesse sentido. Isso aí não tinha nada a ver com extraterrestre, ou tem. Como é que a gente sabe o que é uma engenharia de controle social usando tecnologia extraterrestre, e ficam ventilando coisas na sua mente para você perder o rumo, para você virar glutão, virar alcoólatra, virar suicida. Eu não vou lacrar. O que eu posso fazer é fazer isso aqui. As teorias, as teses e as hipóteses. É isso que eu posso falar. O resto eu ia estar sendo bem pretensioso de falar alguma coisa. Eu vou vou parar por aqui, que ficou bem extenso, mas eu estou assim.
amorosamente estou tentando responder com honestidade as perguntas que me foram feitas, tá bom? Então, muitíssimo agradecido a você, Radamezinha, e a você, Radamezinho. Tchau, tchau.